a semente do desejo, o impulso que seduz e corrompe. Há algo silenciosamente brutal na maneira como o prazer se infiltra na alma humana. Ele não chega como um inimigo declarado, mas como uma promessa, leve, doce, sedutora. Ele sussurra, e quase sempre obedecemos. Desde os primeiros instantes de consciência, somos treinados para buscá-lo. O bebê chora e lhe é dado o peito. O adolescente sente tédio e o entretenimento é oferecido. O adulto enfrenta o vazio e o consumo o chama. O prazer é o único Deus moderno a quem todos se curvam sem questionar. Mas poucos ousam perguntar: o que ele está custando? O prazer é um impulso natural, uma programação biológica. A neurociência nos mostra que o sistema de recompensa cerebral, centrado na liberação de dopamina, age como um mecanismo de sobrevivência. Comer, fazer sexo, rir, vencer, ser reconhecido, tudo isso aciona circuitos que produzem sensações agradáveis. Em um primeiro olhar, parece simples. Se dói, evite, se dá prazer, repita. O problema está na repetição cega, na obediência automática. A sociedade contemporânea fez do prazer não um meio, mas um fim. A lógica hedônica, que outrora servia como reguladora, hoje é a base de um novo tipo de escravidão, a servidão voluntária ao próprio desejo. A busca pelo prazer deixou de ser uma ferramenta adaptativa para se tornar um vício civilizacional. Trabalhamos não por propósito, mas pela promessa de descanso e gratificação. Amamos não por vínculo, mas pela excitação efêmera do romance. Até a espiritualidade foi contaminada. Práticas que antes conduziam ao silêncio interior, agora são vendidas como pacotes de bem-estar. E é neste terreno que começamos a ver o lado sombrio. Julian Sorel, a face literária da ambição hedonista. Para entender esse fenômeno em carne e osso, ou quase, voltamos os olhos à literatura. Em O Vermelho e o Negro, de Stendhal, Julian Sorel é um personagem feito sob medida para encarnar o que o prazer pode fazer a um homem. Nascido de origens humildes, ele é dotado de uma inteligência cortante e um desejo ardente de ascender. Mas sua ambição não é movida por ideais elevados. É movida pelo desejo de vencer, de dominar, de ser admirado. Em resumo, de prazer em sua forma mais disfarçada, poder e prestígio. Julian não busca a verdade. Ele busca a sensação de vitória. Ele não ama. Ele conquista. Ele não ascende espiritualmente. Ele manipula e se vende ao jogo da aparência. A cada passo de sua escalada, ele obtém recompensas. O olhar admirado das mulheres, a inveja dos homens, o conforto das posições sociais. Mas há um preço oculto sendo pago. Julian, a cada nova vitória, se afasta de si mesmo. A alma vai se esvaziando enquanto a fachada se fortalece. E no fim, o que resta não é um homem pleno, mas um espectro de ambições que perdeu o rumo. Julian Sorel é, de certo modo, o arquétipo do moderno buscador de prazer. Encantador por fora, vazio por dentro. A normalização da dependência prazerosa. Vivemos uma era de normalização do vício. Um vício elegante, embebido em performance e otimismo. O prazer não é mais tratado como algo a ser equilibrado, mas como um direito inalienável. Queremos estímulo constante. Redes sociais, comidas industrializadas, pornografia, séries viciantes, consumo simbólico de status, tudo isso se tornou parte do cotidiano como se fosse natural. Mas não é. É programado, projetado, deliberadamente construído para manter nossos cérebros presos à recompensa. A dopamina, nesse jogo, é manipulada como uma marionete. Cada clique, cada curtida, cada nova notificação gera uma microdose. O problema é que, como toda droga, o sistema de recompensa precisa de doses cada vez maiores para sentir o mesmo efeito. O que antes nos excitava, agora apenas nos satisfaz. O que nos satisfazia, agora nos entedia. A consequência? Escalada. E a escalada do prazer, como toda escalada artificial, leva à queda. A neuroadaptação ao prazer é o prenúncio da apatia. A ilusão do controle. Você ainda é o sujeito da sua busca? Aqui mora a grande armadilha. O prazer dá a ilusão de liberdade. Você sente que está escolhendo o que te agrada.
quando na verdade está apenas sendo guiado pelos condicionamentos mais primitivos. A verdadeira liberdade não é fazer o que se quer, mas ser capaz de escolher o que vale a pena querer. Julian pensava estar no controle, mas a cada escolha era seu desejo que decidia por ele. E seu desejo era moldado não por uma compreensão profunda da vida, mas pela inveja, pela vaidade e pelo ressentimento. Ele não subia para realizar algo maior. Ele subia para calar um sentimento de inadequação. O prazer era apenas anestesia. Assim também somos nós, quando não questionamos nossos impulsos. Quantas vezes comemos sem fome? Transamos sem amor? Compramos sem necessidade? Quantas vezes buscamos o prazer não porque ele nos realiza, mas porque tememos encarar o vazio sem ele? Essa é a dimensão existencial do problema. O prazer muitas vezes serve como um esconderijo do sofrimento não elaborado. Fugimos do tédio porque não sabemos mais lidar com o silêncio. Fugimos da dor porque desaprendemos a dar sentido ao sofrimento. E o prazer neste jogo se torna o remédio que encobre a ferida, mas nunca a cura. O preço oculto, o enfraquecimento da alma. No final, o que pagamos não é dinheiro, tempo ou energia. O que se paga pela adoração ao prazer é a alma, entendida aqui como o núcleo mais profundo de sentido e autonomia que habita em nós. Cada vez que cedemos ao impulso fácil, alimentamos a parte mais superficial da psique e enfraquecemos a parte mais profunda. Perdemos foco, disciplina, clareza. Perdemos o eixo. Julian Sorel termina sua trajetória não como herói, mas como exemplo. Não de grandeza, mas de advertência. Ele é o homem que teve tudo o que queria, mas perdeu tudo o que importava. E talvez este seja o retrato mais fiel da modernidade. Uma civilização que tem acesso a todos os prazeres, mas não encontra paz, que vive para o agora, mas teme o amanhã. Busca a intensidade, mas esquece da profundidade. O vazio e o espelho. O prazer como fuga da própria ausência. Existe algo mais devastador do que o sofrimento consciente. É o sofrimento sem nome, aquele que vive oculto, sufocado sob camadas de estímulos, barulhos e distrações. Na era da abundância, a dor não desapareceu, apenas se tornou mais silenciosa, mais disfarçada. E o prazer, mais do que nunca, se transformou em mecanismo de fuga. A maioria das pessoas não corre em direção ao prazer por liberdade, mas por pânico do vazio. E esse vazio, ao contrário do que se imagina, não é natural. Ele é construído, cultivado por uma vida de desconexão. Desconexão de si, dos outros, do real. A psique desnutrida. Desde cedo, somos treinados a não suportar o desconforto. A tristeza vira problema. A solidão, fraqueza. A espera, ineficiência. Isso cria um indivíduo emocionalmente anêmico, que não sabe mais lidar com a densidade da existência. E é aí que o prazer entra como antídoto, um alívio artificial para dores não elaboradas. Mas há um custo. O prazer rápido enfraquece a tolerância ao sofrimento, e sem essa tolerância, a alma não cresce. A criança que nunca enfrenta o tédio vira o adulto que não consegue ficar em silêncio. O jovem que nunca falhou se torna o homem que precisa de estímulo constante para não desmoronar. E o que parece ser liberdade, fazer o que quiser, a qualquer hora, é na verdade prisão emocional camuflada de escolha. O narcisismo do prazer. O prazer, quando buscado sem consciência, alimenta um narcisismo invisível. Tudo deve girar em torno do que me satisfaz, me excita, me protege da dor. O outro vira instrumento. O mundo, um parque de diversões. A ética é substituída pela conveniência emocional. Julian Sorel, nesse ponto, é um espelho trágico. Seus gestos de afeto nunca são desinteressados. Sua aproximação é sempre cálculo. Ele deseja ser amado, mas não ama. Deseja ser admirado, mas não se doa. E quanto mais consegue, mais vazio se sente. Porque o narcisismo, no fundo, é um desespero de alguém que se sente tão pequeno que precisa do mundo inteiro como espelho. Somos todos um pouco assim. Repetimos mantras de auto-amor enquanto imploramos por validação. Publicamos sorrisos enquanto sufocamos em ansiedade. E por trás da busca pelo prazer, mora uma dor infantil não acolhida.
a de não nos sentirmos suficientes, completos, inteiros. A fragmentação do eu. A consequência é uma identidade fragmentada. Não sabemos mais quem somos quando o prazer acaba. Desligamos a tela e vem a angústia. Terminamos o sexo e sentimos o vazio. A euforia passa e a realidade se mostra insuportável. Isso revela algo fundamental. O prazer virou um substituto do sentido, e ele jamais poderá cumprir esse papel. Julian Sorel não sabia quem era. Ele era o que os outros viam. E como o olhar alheio muda, sua identidade desmoronava a cada rejeição. A sociedade de hoje vive o mesmo ciclo. Perseguimos performances para esconder a ausência de essência. Quando o prazer falha, chega um ponto em que nem o prazer salva mais. As drogas não dão mais o mesmo efeito. O sexo não anima. A fama não basta. E o indivíduo, então, tem duas opções: afundar de vez ou encarar a si mesmo. E esse é o ponto de ruptura. Julian não teve tempo. Nós talvez ainda tenhamos. A redenção pela consciência. Do vício do prazer ao reencontro com o real. Se o prazer é a promessa e a dor é o preço, então a liberdade só pode nascer quando aceitamos ver a realidade sem maquiagem. Essa é a travessia final, e talvez a mais difícil. Sair da busca constante de prazer como alívio e encarar a vida como ela é, imperfeita, incontrolável, incerta. Julian Sorel não conseguiu. Seu fim trágico não foi apenas resultado de suas escolhas, mas da incapacidade de ver para além do espelho narcísico. Ele não conheceu o amor profundo, nem a paz que nasce da aceitação. Ele foi um prisioneiro do prazer travestido de ambição. Um homem que só existia nos olhos dos outros. Nós ainda temos uma chance diferente. Mas para isso, é preciso ir além da crítica. É preciso reconstruir. Não há saída sem enfrentamento. E o primeiro passo para se libertar do lado sombrio do prazer é encarar o que ele tenta esconder. O nosso medo radical de sermos nós mesmos, despidos de estímulo. Primeiro, romper o ciclo. Reconhecer o vício como estrutura invisível. A libertação começa pelo reconhecimento. É necessário admitir que grande parte daquilo que chamamos de liberdade é, na verdade, condicionamento neuropsicológico. Vivemos capturados por estímulos que sequestram nossa atenção, manipulam nossos desejos e vendem a ilusão de controle. O algoritmo das redes sociais, o design das plataformas, a publicidade, os vícios alimentares, nada disso é inocente. Tudo é desenhado para manter o sujeito em uma zona de prazer constante, porém superficial. Essa constância embota a sensibilidade, rouba a atenção, destrói a capacidade de contemplação. O tempo vai passando e, quando se percebe, o indivíduo está exausto, disperso, ansioso, mas incapaz de parar. Romper com isso exige mais que força de vontade. Exige estrutura interna. Exige saber o que colocar no lugar, pois a natureza humana não suporta o vácuo. E onde não há sentido, o vício volta. Segundo o silêncio, dor e presença. O caminho de retorno ao centro. A verdadeira revolução começa quando o sujeito aprende a ficar em silêncio consigo mesmo, sem música, sem notificações, sem distrações. Só ele, sua mente, sua dor, seu passado. A princípio, isso parece insuportável e é compreensível, porque o silêncio revela, e o que ele mostra nem sempre é agradável. Mas nesse incômodo, algo sagrado pode nascer. Reconexão com a profundidade. O prazer raso é incompatível com o silêncio. Já o prazer profundo, aquele que nasce da criação, do encontro autêntico, do autoconhecimento, só floresce quando a mente se aquieta. Julian Sorel jamais experimentou isso. Sua vida foi ruído, disputa, ambição. Mas o leitor atento sabe, em seus últimos momentos, há lampejos de lucidez, como se diante da morte ele enfim visse a vida. Talvez todos nós sejamos assim. Precisamos perder quase tudo para valorizar o essencial. Não precisamos esperar o fim. Podemos escolher agora o retorno ao contato verdadeiro com o real. Isso começa por aceitar que a dor também faz parte, que o tédio pode ensinar, que a lentidão tem valor, e que o prazer, para ser fonte de vida, precisa ser consequência, não objetivo. Terceiro,
o sentido como antídoto. Não basta evitar o prazer, é preciso amar algo maior. A solução para o vício do prazer não é o ascetismo cego. Não é viver como um monge que rejeita tudo. Isso seria apenas a outra face da mesma prisão. O verdadeiro caminho é colocar o prazer no lugar certo. Ele deve servir, e não comandar. E para que isso aconteça, o sujeito precisa encontrar algo que seja maior do que ele mesmo. Sentido, propósito, serviço, criação. Algo que organize o caos interno e dê direção ao desejo. Viktor Frankl dizia que quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Quando há sentido, o prazer se torna um tempero, não o prato principal. Esse sentido pode vir de muitas formas: uma missão, um filho, um projeto, uma arte, uma espiritualidade profunda. Mas ele nunca será encontrado se a mente estiver constantemente dopada por estímulo. É preciso limpar o campo interno para que a semente cresça. O prazer verdadeiro, aquele que nutre, nasce do alinhamento entre o que se deseja e o que se é. E esse alinhamento é impossível sem consciência. Por isso, o antídoto final contra o lado sombrio do prazer é viver com lucidez, a coragem de habitar o próprio vazio. Chegamos ao ponto final, e a verdade é crua, mas libertadora. Quem busca o prazer como fuga será escravo do próprio medo. Quem atravessa o medo encontrará o prazer como bênção. Julian Sorel falhou porque teve medo de se olhar. Medo de ser pequeno, medíocre, mortal. Ele queria ser tudo, e se perdeu em nada. Nós, se quisermos vencer esse espelho, precisamos de uma outra coragem, a de sermos inteiros, mesmo incompletos. O prazer pode ser luz, mas só quando nasce de uma alma em paz. Caso contrário, será veneno doce. O preço do prazer não está na sua presença, mas na nossa dependência dele. E talvez o maior prazer da vida seja este: ser livre o suficiente para não precisar dele o tempo todo.